salve parentes e companheiros de caminhada. Eu sou Iago Kaigang e hoje a gente começa uma jornada importante aqui na Rádio Nacional dos Povos. A gente está lançando essa série que vai ter 5 episódios em áudio para falar sobre o que sustenta o nosso corpo e o nosso espírito, a comida. Para começar, a gente precisa entender um conceito muito comum para os estudiosos, algo que na verdade já é praticado nos territórios há muito tempo, que é a segurança alimentar. Para os órgãos internacionais, ela existe quando todo mundo tem acesso físico e econômico a alimentos sustentáveis, nutritivos e que respeitam a nossa cultura. São 4 pilares que regem a segurança alimentar: ter comida disponível, conseguir chegar nela, o corpo conseguir aproveitar os nutrientes e tudo isso ser constante, sem faltar nunca. Mas olha só, a realidade é outra. No Brasil, o projeto Fome Zero, lá de 2003, foi um avanço importante e ajudou a superar uma realidade duríssima daquele período. Mas hoje a gente está vendo o mundo andando para trás. Cerca de 20 anos depois desse projeto, mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo. E o problema não é só a falta de comida, é também o preço. As dietas saudáveis estão cada vez mais caras para 2,6 bilhões de pessoas. A comida para nós não é só caloria, é afeto, é identidade. É o feijão que a família plantou, o peixe pescado no rio limpo. E quem está na linha de frente para segurar essa barra contra a insegurança alimentar e o caos do clima somos nós, os povos indígenas. Somos inventivos em busca de soluções. Meus ancestrais caigangues, por exemplo, foram engenheiros da terra, criando florestas de araucária para garantir o pinhão para gerações. Se a gente prosear sobre isso, recebemos 2 mestres aqui. Franklin Baniwa, que é professor, mestre em desenvolvimento sustentável e doutor em antropologia, e a Elina Daiane, que é mestra e agricultora assentada no Pará, que estuda a casa de farinha como um território de vida e resistência. Vamos lá? Esse aqui é o podcast Roçado no Ar, episódio 1, Farinha, Peixe e Liberdade. Obrigado aí pelo convite, agradecer, né, antecipadamente pelo convite e essa oportunidade também de conversar um pouco, né, falar sobre a pesquisa, o conhecimento nosso também tradicionais na região do Alto Rio Negro, e a gente está aqui para compartilhar esses conhecimentos, né. O Franklin Baniwa traz pra gente a realidade de São Gabriel da Cachoeira. Ele é um desses parentes que saiu para estudar, virou doutor, mas nunca esqueceu da roça. O trabalho do Franklin não nasceu no ar-condicionado da universidade, e sim da indignação de ver o prato das nossas crianças vazio. Ele percebeu que a fome na escola era um sinal de que algo estava acontecendo. Bem, na verdade, quando eu trabalhei como professor, né, já vinha enfrentando essa situação, né, desde, quando eu comecei a entrar na escola para dar aula nas comunidades. E a gente enfrenta essa desde lá até hoje, né, na verdade essa, como é que chama? Falta de merenda, demora de merenda chegar na escola. E a partir desse ponto, ele procurou fazer atividades para suprir as necessidades básicas dos alunos. Então, a preocupação vem desde lá. Então quando eu entrei no MESP, na primeira turma, em 2011 aqui, eu não tive dúvida que eu tinha que pesquisar para ver o que que realmente está acontecendo, o que que pode, ser aproveitado, como é que isso pode ser trabalhado a partir da escola. E olha só que dilema. A escola, que deveria fortalecer a gente, às vezes virava uma barreira. Enquanto a criança está na sala de aula, o pai está sozinho na canoa ou na roça. O fio da transmissão ancestral também precisava ser cultivado naquela realidade. Bem, ela na verdade fica, eu acho que assim, cada vez mais é um desafio para a gente, né, para nós como professores também, assim, para as comunidades, né. Uma vez que, até na própria pesquisa eu falei um pouco isso, né, que antes
a gente tinha oportunidade muito mais de andar com os familiares, com o pai de pescaria, com a mãe na roça, trabalhando e aprendendo junto, né. Mas hoje em dia o nosso desafio é levar esse conhecimento e fazer com que a própria escola trabalhe isso. Franklin conta que o currículo escolar começou a ser indigenizado, entendendo que o saber da terra é tão valioso quanto o saber dos livros. Mas nos últimos 10 anos ou 15 anos, né, a escola percebeu isso, né, tá, muitas na minha região estão tentando levar esse conhecimento e repassar a partir da escola, né, mas é um desafio ainda muito grande para nós. Franklin realiza um trabalho essencial e sem medo de tocar nas feridas antigas. Eu acredito muito que é a influência do mundo globalizado, na verdade, né, aquela ideia também de colonização, de que a gente tinha muito na região essa ideia de que, como é que eu digo? É de estudar para não trabalhar, né, isso que os nossos velhos falavam: "Não, você tem que trabalhar, tem que ser alguém na vida para não ficar", ou seja, você acha que está estudando para não trabalhar, no entanto que para os não indígenas é o contrário, você está estudando para trabalhar. Então é um pouco isso, é essa confusão de entendimento que faz com que a gente quando a gente entra na escola, a gente acha que você não tem que mais trabalhar na roça, não tem que mais pescar, porque eu estou estudando para não fazer isso, né. Então essa ideia, né, que vem desde a colonização, que é um desafio também para a gente, até hoje em dia a gente ainda enfrenta isso com a classe juvenil, com o adolescente, essas coisas assim, né. Para garantir nossa segurança alimentar, num mundo em crise climática, a gente precisa descolonizar essa ideia de trabalho. Ser alguém e ter o domínio. Ser alguém é ter o domínio do território e da sua comida. Franklin defende que a agricultura tradicional tem que ser vista como profissão, como sustento digno. Mas, como eu falei, né, hoje em dia a gente precisa reverter um pouco isso, né, como diz o pessoal, descolonializar um pouco essa ideia, né, trabalhar e voltar na realidade. Hoje em dia essa parte a gente busca reverter a partir do momento que você mostra aos alunos que aquela atividade, ela tem que ser valorizada, né, ela tem, como é que chama? Ela dá fonte de renda, ela pode ser trabalhado a partir de profissionalismo mesmo, né, assim como, por exemplo, a agricultura. Eu sempre falo assim: "Bem, a gente pode dizer que, a agricultura, a pesca e tudo isso, mas a nossa realidade não sai disso. A gente vive basicamente da agricultura, da farinha do beiju, da pesca, de caça". O desafio é fazer a juventude entender que a caneta e a enxada não são inimigas. Se a gente abandona o roçado por achar que ele tem menos valor, a gente entrega a nossa autonomia nas mãos do mercado e do agronegócio. Então como é que a gente o que que acontece hoje em dia, né? Como essas atividades são discriminadas no passado, e a gente acha que não tem que ser, que eu estou estudando justamente para não mexer com isso, né. Mas só que você vive disso ao mesmo tempo. E na época a gente não debatia entre nós, né, mas ao longo desse tempo, a gente conseguiu debater muito isso, mas a gente chega num ponto onde você vê que, bem, realmente não é necessariamente só o nosso grupo aqui, a gente tem que influenciar outro grupo, os não indígenas, outros povos também, porque não depende somente de nós aqui, né, nas comunidades. A gente faz nossa parte, mas o desafio agora é você convencer e ampliar aquela ideia, né, de ter sustentabilidade. O Franklin deu a letra. A mesa do indígena sustenta a vida e o saber dele tem que influenciar o mundo. Agora a gente vai lá pro Pará, no distrito de Janari. Lá a Elina Daiane estuda a casa de farinha e ela explica que existem vários jeitos de transformar a mandioca, esse alimento sagrado. Vamos lá. Olha, Janari é um distrito de Goianésia do Pará, né, era um assentamento e ele foi crescendo, crescendo e virou o maior distrito de Goianésia do Pará. Então,
lá tem 3 tipos de casa de farinha, né? Tem a artesanal, a semi-industrial e a industrial, né? E aí eu faço uma grande abordagem no meu processo de pesquisa, que é para entender, né, quais são as peculiaridades dessas casas de farinha. E aí eu vou discorrer sobre a industrial, que foi onde mais foquei assim, no meu processo de pesquisa. Ela descreve uma pintura viva. A casa de farinha tem cor, tem cheiro e principalmente tem a força das mulheres. Elas são as donas da gira da mandioca. Uma cor de mulheres, mais mulheres que estariam sentadas, descascando a mandioca, porque elas falam raspar a mandioca, né? Raspando a mandioca, enquanto os seus filhos estão a pesar a mandioca raspada. E ainda não tem homens naquela casa de farinha, porque eles chegam em um outro processo, né, da farinhada. O cheiro é o cheiro da manipoeira, né, que é o substrato da mandioca, e tem cheiro também de tucupi, porque nesse processo tem existe outras farinhas, né, ali, né? Então o tucupi ele é muito presente. Então tem o cheiro do tucupi, onde não é aproveitado naquela comunidade. A gente está falando da casa de farinha industrial. Então essa é a cor e esse é o cheiro. Os sons são sons muito peculiares. E enquanto elas raspam a mandioca, eles costuram a vida. Falam da casa, dos filhos, dos problemas da comunidade. É uma conversa de famílias que transforma o trabalho num ato de convivência e proteção social. A Elina chegou nessa pesquisa através do programa Saberes da Terra. Ela notou que o EJA, Educação de Jovens e Adultos, não funcionava porque as mulheres não iam para a sala de aula. Elas estavam onde a vida pulsava, na casa de farinha. Eu queria falar por que que eu estudei a casa de farinha. Porque depois que eu comecei a estudar a casa de farinha, que eu entendi que era parte do meu território também. Tem um programa implantado no governo Lula que se chama Saberes da Terra, né? Que é um processo de EJA. E aí eu fui trabalhar nesse programa. Lá eu já tinha terminado a graduação. Só que tinha um dia da semana que as mulheres nunca estavam na sala de aula. Era um EJA noturno e as mulheres nunca estavam. E cadê fulana? Tá raspando a mandioca, professora? Cadê ciclano? Tá raspando a mandioca? Porque na minha comunidade não tem a cultura da farinhada, né? É de outro, eu não sou do distrito de Anari, eu sou do assentamento Acapu. Falei, gente, então vamos para casa de farinha, vamos encontrar todo mundo. Ali, entre um tacho e outro, elas aprendiam geografia, matemática e ciências sociais, mas com o tempero da realidade. Elas começaram a enxergar as injustiças, o papel do atravessador e a exploração da mão de obra. Aí a gente começa o processo de alfabetização. A gente começa a educar para a vida e com as coisas da vida. Então a gente começa a entender uma mão de obra precarizada. E a gente começa a entender, dentro da aula de Ciências Humanas e Sociais, do curso de Saberes da Terra, que era também Saberes da Vida. Nessa conversa, a Elina usa um termo lindo: alfabetizar-se de si, que significa que a nossa identidade está no grão da farinha que a gente come todo dia. Então eu quero te falar que não só tem como alfabetizar jovens adultos, mas tem como a gente se alfabetizar de si no processo da farinhada. Porque eu fui entender que toda casa do Sudeste paraense tem um consumo altíssimo de farinha. A farinha, para muita gente, é sinal de pobreza, mas para ela não. Para nós não. A farinha é muito mais que isso. A rainha do Brasil que alimenta a miséria desse povo, que depois não é miséria, depois é cultura, sabe? Depois é o cheiro que nos pinta, é o cheiro que nos banha, que vai virar o tucupi, que vai virar o nosso maior alimento, sabe? Esse trabalho comunitário, Elina chama de ofício. Não é bater ponto, e sim se entregar para o coletivo. É o que sustenta a segurança alimentar do território. Eu acho que a gente pode começar a falar sobre a categoria de ofício trabalho, né? Eu acho que vão vir outras pessoas aqui, né? E para gente que está imbricado dentro das comunidades tradicionais,
O trabalho, ele assume uma outra categoria. Só que a modernidade traz cuidados. Querem padronizar o nosso fazer, higienizar as casas de farinha, afastando elas da nossa morada. É uma tentativa de burocratizar um saber que é orgânico. Ó, o nosso grande desafio hoje, né, é a padronização do fazer farinha. A gente já tem isso no Brasil, né, a padronização do fazer farinha, o índice de sujeidade das casas de farinha, né. Então, assim, ainda é pouco compreendido as formas tradicionais de fazer farinha. Esse saber não tem prazo de validade. Ele existe desde que o mundo é mundo. E para as pessoas como Elina, isso não vai mudar nunca. Assim, desde que o mundo é mundo, a gente faz assim, né. Isso foi muito marcante para mim, ouvir as pessoas falando. E eu: "Não, mas e como era que era?". Porque eu cheguei em casa, eu fui perguntar para o meu pai se ele fazia farinha. Ele: "Ó, desde que o mundo é mundo, a gente faz assim". Eu: Que é isso, desde que o mundo é mundo?". Aí eu cheguei num outro agricultor e perguntei: "Vem cá, seu João Batista, desde quando? Quem que lhe ensinou a fazer farinha?". "Olhe, desde que o mundo é mundo, a gente faz assim". Ou seja, tem uma intergeracionalidade tão grande no fazer farinha, mas tão grande, que o tempo, ele perde a dimensão. Aí eu falei: "Olha, quando o tempo, ganha nome, ele muda de textura. Só pode, porque olha isso, desde que o mundo é mundo, a gente faz assim". Então eu acho que o lugar de socializar esse "nós faz assim", é algo que nos impede perceber esse nome que muda a textura do tempo. A farinha não é só comida, é alfabetização de si. É a rainha do Brasil que carrega a nossa cultura no cheiro, no sabor, no gosto. O que o Franklin e a Elina mostraram hoje pra gente é que a justiça climática começa no saber que se constrói com os pés no barro, né? E se a gente perde a semente, a gente perde o jeito de fazer a farinha, ou acaba deixando o peixe sumir do rio. A gente perde com isso a nossa saúde e a nossa autonomia. Eu ouvi muito que se a gente tá vivo hoje é porque na verdade a gente comeu farinha feita pelas mãos do nosso povo. Comida sem agrotóxico, né? Feito no tempo da natureza. Essa série tá aqui para isso. Indigenizar e aquilombar o ar, mostrando que nosso roçado é ciência da vida. No próximo episódio, tem história de resistência que enche o prato e a alma. Eu sou Iago Kaigang e hoje me despeço, mas roçado continua no ar. Até mais! Na apresentação deste episódio, eu, Iago Kaigang. Entrevistas realizadas por Ju Baré, Natália Purificação, Sansa Teremaué, Valber da Gama e Iago Kaigang. O roteiro é de Caio Santos. A identidade visual é de Jaú Ribeiro. Na técnica das gravações no estúdio, Kleber Lucas, Duane Marcos e Pedro Magalhães. Na coordenação de comunicação, Sansa Teremaué. Nosso social media é o Alisson Braga. Na coordenação de produção, Nayara Bertoli. Na produção local, Suelen Vilácio. A coordenação geral é de Iago Kaigang e Natália Purificação. A coordenação da Escola de Rádio e Clima pelo MESPIT da UNB é da professora Mônica Nogueira. A Rádio Nacional dos Povos é uma realização dos comunicadores e comunicadoras da APIB e da CONAC. Agradecimentos especiais aos alunos e alunas da 9ª turma do MESPIT, que participaram da Escola de Rádio e Clima, e a todos os entrevistados e entrevistadas que fizeram parte dessa pesquisa. O podcast Roçado no Ar integra o projeto Roçado no Ar, Justiça Climática e Alimentação Sustentável na Rádio Nacional dos Povos, realizado pela Rádio Nacional dos Povos. O podcast Roçado no Ar integra o projeto Roçado no Ar, Justiça Climática e Alimentação Sustentável na Rádio Nacional dos Povos, realizado pela Rádio Nacional dos Povos no âmbito do programa Roçado do Joio e Trigo. A iniciativa aproximou a comunicação, conhecimento e justiça climática, transformando pesquisas acadêmicas, práticas tradicionais e saberes sobre alimentação em conteúdos acessíveis.
Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz.